A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, ouvintes, pastores, obreiros, superintendentes da escola, professores, professoras, alunos, alunas, todos aqueles e aquelas que estão sintonizadas também neste podcast. Bênção do Senhor. Hoje traremos a temática Buscando o Espírito Santo, uma bênção de Deus, uma mensagem linda, preciosa e uma instrução profunda para a nossa vida espiritual. Então, nossas saudações, eu, evangelista Souza, na bênção de Deus, na graça do Senhor, onde aqui estamos, mais uma vez, na presença dEle, para falarmos sobre este tão precioso assunto. Pastor Túlio também, com as suas saudações iniciais. Paz do Senhor, evangelista Souza, assim como também a todos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, professores, alunos também que terão acesso a esta aula, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a mente de cada um deles com as instruções que serão aqui transmitidas para o crescimento cada vez mais da vida dos alunos, dos professores e também assim que todas as pessoas terão acesso de forma geral a esta aula. Amém. Então, a temática de hoje é Buscando o Espírito Santo. Então, os professores e as professoras que ministram nas classes juvenis têm essa temática hoje tão importante para ministrar. Buscando o Espírito Santo é o tema da nossa lição, está referenciada na mensagem do Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 26, que diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, aqui nós temos, nesta preciosa lição, a leitura bíblica em classe, a qual encontra-se no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 ao 14, que eu vou ler alguns versículos. Atos 1, 4 diz assim: Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que recebessem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Versículo 6 diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, são alguns versículos aqui que eu li, não vou ler todos, porém, os professores aí têm o tempo para fazerem as suas devidas explanações quando estiverem ministrando as suas aulas. Esta lição, como de praxe, tem objetivos tríplice. Primeiro, refletir sobre a necessidade pessoal de buscar o Espírito Santo, uma necessidade pessoal de cada cristão, de cada pessoa que aceitou o Evangelho. Segundo, despertar sobre a necessidade ou para a necessidade de buscar o Espírito Santo para a nossa geração, sabendo que, além de nós refletirmos sobre a necessidade pessoal, temos um segundo objetivo aqui, que é despertar para a necessidade de buscar o Espírito Santo. E terceiro objetivo é declarar que Deus quer impactar a nossa geração. Então, aqui nós temos nesse objetivo tríplice: refletir, despertar e declarar acerca da busca, da necessidade e o impacto da obra do Espírito Santo em nossa vida. Na realidade, aqui nós estamos referenciados em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 ao 14. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é o que diz em Lucas, capítulo 24, versículo 49. E Atos, capítulo 1, versos 4 ao 14, nós temos a confirmação histórica quando Jesus volta para o Pai. Então, o professor tem a necessidade exatamente de falar para os seus alunos sobre essas palavras de orientação de Jesus para os seus discípulos antes dele retornar ao Pai. Até porque os discípulos, naquele momento, eles estavam apreensivos, estavam preocupados, e eles não tinham outra alternativa a não ser seguir a orientação do mestre. Mas, na realidade, essa alternativa vale a pena, né? Então, quantos ali que estavam
ou quando eles estavam reunidos no cenáculo, eles estavam em oração, eles foram cheios do Espírito Santo, conforme determina no capítulo 2, e o capítulo 2 descreve. Porém, no capítulo 1, nós temos exatamente a passagem quando Jesus ele fala para os seus discípulos: não importa aí se nós estamos frágeis, feridos ou até mesmo desanimados, né? Até porque a promessa do Pai sempre valerá a pena buscar a doce presença do Espírito Santo. Na realidade, eles perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus disse: não, vocês não devem estar preocupados quanto ao tempo, às estações, porque isso aí o Pai já tem estabelecido pelo seu próprio poder. Então, Jesus está dizendo o seguinte: ó, Deus já tem o controle de todas as coisas, ele conhece tudo, ele sabe as vossas necessidades, ele sabe de que vocês precisam. Então, vocês não fiquem preocupados com o dia, o tempo, a hora ou a estação do ano, sobre a minha volta, o meu retorno ao reino, ou para restaurar o reino de Israel, ou para buscar vocês. Agora, vocês têm a necessidade, sim, de buscar o Espírito Santo. Ele quis dizer assim, então estou parafraseando aqui as palavras do mestre. É isso que Jesus quis dizer. Então, o pastor Túlio aí fazendo também considerações iniciais sobre esta mesma temática, dentro desse mesmo conteúdo de assunto que aqui eu tenho aberto nesta lição. Então, o primeiro tópico desta lição vai tratar sobre uma bênção que deve ser buscada. É interessante nós destacarmos que a salvação que nós obtemos por meio da graça em Cristo Jesus, ela atrai algumas bênçãos em nossa direção. Porém, o batismo no Espírito Santo é uma bênção que deve ser buscada. Então, isso requer de nós uma atitude, essa busca, essa constância, essa intenção de buscar cada vez mais uma profundidade com o Espírito. Então, esse ponto é importante os professores destacarem a respeito de uma condição. Primeiro, o batismo pelo Espírito Santo. Esse batismo trata-se de inserir o crente, a pessoa que aceitou Jesus, no corpo de Cristo. Todos aqueles que são salvos, inicialmente, eles têm a presença do Espírito, eles passam a ser templo e morada do Espírito Santo. Porém, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que deve ser buscado. De acordo com as orientações que Jesus passou para os discípulos ali, dizendo a eles que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Era desse batismo no Espírito, desse revestimento, que daria a eles uma capacidade para cumprir uma missão específica de Jesus, que eles deveriam ali aguardar, esperar. E essa espera não tratava-se de uma espera de qualquer forma, porque o fato de nós buscarmos tem uma maneira de se buscar. O fato de nós despertarmos para buscar o batismo no Espírito Santo significa que nós devemos buscar de que forma? A forma que a Bíblia nos apresenta em Atos é que eles estavam em oração, esperaram orando. E esse é o método de Deus para aqueles que querem buscar, ou seja, devem buscar o batismo com o Espírito Santo, é orar ao Senhor, orar ao Senhor, orar de forma incessante. Então, é uma bênção que deve ser buscada, de acordo com as orientações de Jesus. Os discípulos deveriam ficar ali em Jerusalém esperando esse revestimento de poder que dariam a eles essa capacidade de cumprir de forma eficaz a missão de pregar o Evangelho, de serem testemunhas de Cristo, a ponto de estarem dispostos a darem a sua vida pelo Evangelho. Porque possa ser que a gente olhe para aqueles homens que deram a vida e foram martirizados, mas havia uma capacitação sobre eles que dava força para que eles suportassem todas aquelas ações contrárias. E essa força era do Espírito. O Espírito Santo os revestiu, os deu poder para que eles pudessem cumprir a missão. Então, todos nós, ou seja, aqueles que ainda não são, devem buscar
devem buscar essa bênção de ser batizados no Espírito Santo. É uma bênção que deve ser buscada. Então, é importante o professor, como um bom pentecostal clássico, incentivar os seus alunos a respeito dessa doutrina, a respeito dessa busca, pois há aí muitas ideias que tentam desconstruir essa verdade. Há um grupo chamado de sensacionistas que não acreditam no batismo no Espírito Santo e limitam essa ação até Atos dos Apóstolos. Mas o professor deve incentivar os seus alunos a despertarem, a buscar o batismo no Espírito Santo. Verdade, e até essa expressão revestimento é uma expressão metafórica, né? Uma metáfora para descrever que nós já fomos vestidos. Então, a gente já recebeu a bênção de Deus na nossa vida. Então, na hora que nós somos revestidos, é como se o Espírito Santo nos desse um instrumento para nós fazermos a obra, como se fosse nos dando mais poder, né? Se essa assim, olha, eu estou lhe dando aqui um complemento, sendo que esse complemento é pleno na sua vida. Então, no sentido, assim, de uma metáfora, de uma ilustração, é como se você já tem, você já está vestido, mas aí ele nos dá outra vestimenta, assim como uma espécie de que nós estamos aqui vestidos, mas a gente coloca, por exemplo, um terno. Sendo que, no sentido espiritual, esse terno é um terno de poder. É um revestimento de poder sobre a nossa vida, no sentido pleno da ação dos dons espirituais, onde essa ação do Espírito Santo vem sobre nós. Então, Jesus mesmo orientou os seus discípulos para que não deixassem Jerusalém, mas eles esperassem a promessa do Pai até que do alto fossem revestidos. Aqui também está não somente a nossa missão para começarmos a obra, mas ele estava dizendo, olha, vocês vão ser revestidos, mas vocês não devem ficar somente aqui em Jerusalém, porque depois vocês vão ter que espalhar essas boas novas, esta mensagem, a todos os cantos da terra onde vocês puderem alcançar. Então, ele sendo revestido de poder, seria uma maneira de tratar a evangelização de uma maneira séria, tratar o poder da mensagem do evangelho de uma maneira bastante maravilhosa no plano de Deus, porque o objetivo de Deus é que nós possamos prosseguir levando a obra, levando a mensagem de Deus. Então, a bênção do batismo com o Espírito Santo não é para alguém se vai dizer, olha, eu sou batizado com o Espírito Santo, sou diferente de você. Não é para dizer, olha, parece que eu mereço, você parece que não está com nada. Não, não é isso. É o contrário. Aquele que é revestido pelo poder do batismo com o Espírito Santo, ele agora passa a entender que ele tem que fazer e realizar a missão de Deus. Então, o professor, ele tem que conscientizar os seus alunos, ou a professora que estiver ministrando na classe juvenil, para que eles possam compreender que a obra do Espírito Santo em nós, esse batismo, é para nós sermos revestidos de poder, mas esse poder é para nós levarmos adiante a obra de Deus. Então, o grande perigo é nós estarmos ocupados em nossas ocupações materiais e a gente chega a desviar a nossa mente de buscar essa bênção. Então, uma das razões, eu estou dizendo uma das razões, não é a única razão, mas uma das razões que muitas pessoas não são batizadas é porque deixaram exatamente de buscar, porque estão muitas vezes ocupadas com as coisas terrenas, com as coisas materiais. Uma das razões é essa. Mas a orientação da Bíblia, da palavra, é que a gente deve buscar com fé, né? Sabendo que é esta oração que é segundo a vontade de Deus, porque se nós orarmos segundo a vontade do Senhor, com certeza Ele vai nos ouvir. O que significa orar segundo a vontade de Deus? É porque não é toda a oração que é segundo a vontade de Deus, né? A gente vai orar a Deus dentro daquilo que já foi determinado pela palavra para nós, e a gente apenas vai pedir a Deus para que venha revelar essa ação do Espírito Santo. Então, essa bênção que deve ser buscada é uma bênção do batismo com o Espírito Santo, e isso é uma das grandes mensagens do meio pentecostal. Uma grande mensagem de Deus. Então, pastor Túlio, pode aí tecer ainda considerações já do final do tópico 1, né, e entrar no tópico 2, acerca dessa busca e, ao mesmo tempo, desta necessidade que temos nos dias atuais. Fala aí sobre essa busca
e, ao mesmo tempo, essa necessidade? Então, essa busca, ela deve ser buscada com fé, sabendo que esta oração, que é segundo a vontade de Deus, tem a garantia pela palavra de que será atendida. Então, essa é a maneira que nós devemos buscar, com fé, acreditando que esta oração será atendida de acordo com a vontade de Deus. Então, o segundo tópico fala sobre essa maior necessidade. Essa expressão maior necessidade trata-se aqui a maior necessidade do cristianismo nos dias atuais. Que necessidade é essa? É justamente essa ligação com o primeiro tópico. O dever de buscar, e esse dever de buscar observa essa grande necessidade que há no cristianismo, é a necessidade de receber o batismo no Espírito Santo e viver neste poder. Há essa necessidade nos dias atuais. Nós percebemos isso. Nós percebemos essa realidade. E ao perceber esta realidade, nós temos total responsabilidade de incentivar e apresentar essa necessidade de uma igreja com poder, que atua de acordo com a vontade de Deus e cheia do Espírito Santo, revestida com o poder do Espírito Santo. Então, esta é a bênção para todos, porque a palavra de Deus não mudou. Nós precisamos entender essa expressão todos aqui. Todos não está se referindo a pessoas descrentes, a pessoas ímpias. Só poderão ser batizados com o Espírito Santo aqueles que são salvos em Cristo Jesus. É uma condição para ser batizado no Espírito Santo, para receber o revestimento de poder. Então, quando o texto fala aqui na lição de que todos, porque a palavra de Deus não mudou, todos têm essa condição de receber a bênção, está tratando de crentes, pessoas salvas em Cristo Jesus. As promessas de Deus são para todos os tempos. Salvação, perdão, resposta às orações e, inclusive, o batismo no Espírito Santo. A necessidade de poder divino continua a mesma, pois o poder do maligno não mudou, nem ficou mais brando, pelo contrário. A Bíblia diz que nos últimos dias o inimigo tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Então perceba que essa necessidade ela torna-se mais evidente nos dias atuais, porque cada vez mais o maligno atua com ira, porque sabe que o dia está se aproximando e lhe resta pouco tempo. Então nós precisamos buscar esse batismo no Espírito Santo e enxergar e apresentar para a igreja esta necessidade. Há um ponto importante que parece-nos que essa mensagem tem sumido um pouco do nosso meio pentecostal. E esta mensagem do batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder, é aquilo que nos caracteriza como pentecostais, como pessoas que acreditam no batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito. E nós devemos reafirmar essa verdade nos dias atuais, principalmente para classes juvenis, que são jovens que estão iniciando na fé, que estão amadurecendo com relação a doutrinas que fundamentam aquilo que eles creem. Então, nós, como professores, temos essa responsabilidade de mostrar para eles a necessidade de viver uma vida no poder do Espírito Santo. Pois é, pastor, tu falaste aí sobre exatamente essa chama, né? Que está desaparecendo por parte de alguns. Existem muitos motivos, até porque a mensagem do Evangelho está sendo substituída por outras mensagens. Por exemplo, mensagens em que o cristão vai para o culto adorar e ele sai do culto pensando se prosperou ou não sua conta bancária. Aí alguém diz assim, não, mas claro que isso é uma mensagem de motivação, pode até ser motivação, mas esse não é o objetivo do Evangelho. Embora que nós também não cheguemos a pregar a doutrina da miserabilidade, nem a teologia da miserabilidade. Não é isso. Mas é porque há uma deturpação da mensagem doutrinária em que os pilares
os marcos antigos foram removidos e substituídos por mensagens que não são mais parte do cerne ou do corpo doutrinário da doutrina pentecostal. Na realidade, os discípulos da igreja primitiva, eles resistiram, né? E venceram as forças do mal com o poder recebido do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. Quando, na realidade, hoje nós estamos sendo levados por ventos ou até mesmo a gente contempla ventos e doutrinas que têm ensinado coisas contrárias, deturpam a mensagem e as pessoas perderam exatamente aquele eixo, aquela mensagem central. Não estou dizendo que todos perderam, mas há assim como fosse uma espécie de varejo, né, da mensagem do Evangelho, em que ela se torna muito material. Mas devemos pedir a Deus para que a gente possa despertar em nós essa chama e a gente buscar o batismo com o Espírito Santo. O salve de hoje tem essa necessidade de poder. É o Espírito Santo quem nos ajuda nas nossas fragilidades, porque nós não sabemos nem mesmo pedir como convém, mas é o Espírito Santo em nós que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é Ele quem examina os corações, Ele sabe qual é a intenção do Espírito, é Ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso está atestado e referenciado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27. Então, há sim uma distorção por parte de alguns pentecostais, eu não vou dizer todos, porque a gente não pode generalizar, sobre essa necessidade do batismo no Espírito Santo. Muitos até nem acreditam mais, muitos até nem creem, muitos até acham que ficou realmente restrito lá a Atos 1, quando, na realidade, em Atos 1, nós temos a promessa de Jesus de que, se fosse apenas restrito àqueles dias, ali seria apenas um relato histórico que havia se perdido no tempo e não havia necessidade de nós hoje estarmos, né, assim, estudando esta preciosa doutrina, até porque os discípulos exatamente estão ali vendo o retorno de Jesus ao céu, quando Jesus diz que não vos pertence saber os tempos e as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, quer dizer, o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 10 dias se passaram, e tudo aquilo se cumpriu em Atos 2, porque Jesus ali foi visto, e quando cumpriu-se o dia de Pentecostes. E quando dizia isto, eles viram, quando Jesus voltava para o céu, e ali foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E eles continuaram, né, com os olhos fitos do céu, enquanto ele subia, junto deles, Deus envia 2 homens, que são 2 anjos, que são chamados de varões, vestidos de branco, e esses 2 varões falam uníssonos, quer dizer, os 2 falam de uma só vez. Imagina aí, não foi só um falando, mas 2, quer dizer, como se fosse assim uma voz, e a outra voz dizendo, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Ou para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Mais uma prova de que Jesus voltava para o céu, dava o consolo ou a consolação de que um dia ele retornaria, mas nesse intervalo, enquanto Jesus retorna, ele nos envia o Espírito Santo para estar conosco. E esse Espírito Santo, ele vem a nós com poder. Esse revestimento é atestado em Atos 2, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é exatamente a temática que nós aqui estamos falando, que é essa grande necessidade. Mas algumas razões, né, pastor Túlio? Porque muitos não são batizados. Então, pode aí tecer considerações e já continuar aí respondendo o tópico de número 3. Então, o tópico de número 3 fala porque tantos não são batizados. Antes de nós entrarmos nesse tópico propriamente dito, há uma necessidade, acredito eu, devido aos excessos que acontecem, do professor explicar aos alunos o que realmente é esse batismo no Espírito Santo, para que serve o batismo. Para quê, né? Qual a finalidade? Qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo? Porque devido aos excessos e à onda das igrejas neopentecostais, que enfatizam ali uma determinada área
com a motivação, com a finalidade de angariar recursos, acredito que o professor tem que abrir a mentalidade dos alunos para que realmente apresente essa necessidade de uma forma clara. De uma forma clara. Porque se nós incentivarmos a busca, nós temos que mostrar de uma maneira clara do porquê eles devem buscar. Qual é a finalidade dessa busca, desse revestimento? O que realmente caracteriza o batismo no Espírito Santo? Como esse batismo no Espírito Santo atua? Mostrar essa condição. Os dons que são concedidos através do batismo no Espírito Santo, os dons de elocução, dons de variedade de língua. Então, esse leque deve ser esclarecido a fim de combater as heresias, os excessos, porque devido a esses excessos, isso tem gerado nas pessoas essa estagnação de não buscarem, de não achar que não tem necessidade da igreja ter dons espirituais, da igreja ter curas, de alguém ter dom de profecia, de alguém ter dons ao qual a Bíblia apresenta. Então, o professor deve entrar por esse caminho, apresentando o professor para que serve o batismo no Espírito Santo. Porque muitos acham que ser batizado no Espírito Santo limita-se apenas ao falar em línguas estranhas. E o falar em línguas estranhas é uma evidência inicial de que você realmente recebeu o batismo no Espírito Santo. E variedade de línguas é um dom que recebe. Mas isso aí não está tratando a lição. Então, mas o professor, se quiser abrir o leque, é importante tratar a respeito disso. Mas a finalidade principal do batismo no Espírito Santo é uma capacitação para uma função missiológica. Pregar com poder, anunciar o evangelho, ser testemunha. E a expressão testemunha ali, na Bíblia, é martírio. Aqueles que estão dispostos a darem a vida por uma causa. E só estão dispostos a dar a vida por uma causa com eficácia e continuarem até o fim, se tiver reforço. E esse reforço é esse revestimento, esse batismo. Porque o homem, dentro das suas condições naturais, ele não tem capacidade de suportar essas pressões externas, essas pressões internas também que temos. Só podemos com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que nós devemos buscar para chegarmos até o fim, assim, e alcançar a plenitude da salvação. Mas por que tantos não são batizados? Primeiro, muitos não ouviram falar desta bênção. Então, a primeira condição de que porque tantos não são batizados é porque não ouviram falar desta bênção. Além de nós influenciarmos para buscar, além de apresentar a necessidade do cristianismo, não só nos dias passados, mas também nos dias atuais, nós devemos também incentivar as pessoas a pregarem a respeito desta doutrina, a pregarem a respeito do batismo no Espírito Santo, porque parece que não é uma mensagem que dá tanto ibope, que dá tanto seguidor, que dá tanta curtida, e as pessoas têm eliminado isso do rol das suas mensagens. Mas muitos não ouviram falar desta bênção. E isso aconteceu com os crentes de Éfeso, capítulo 19, dos versículos de 1 a 6. E acontece ainda hoje. Infelizmente, muitas pessoas não se interessam pelo estudo e conhecimento das Escrituras Sagradas. E outras não têm acesso aos ensinamentos bíblicos, em especial o ensino sobre o Espírito Santo e a necessidade de seu batismo. Então, nós devemos incentivar a juventude a pregar a respeito do batismo no Espírito Santo, a fim de que as pessoas conheçam e estejam clareamente na sua mente a respeito de que há necessidade de buscar, há necessidade dessa atuação na vida de cada crente, a atuação do Espírito Santo. Então é isso, esse primeiro ponto, irmão Souza, continua aí no segundo. Verdade. Uma outra razão que está aqui no subitem, o terceiro tópico, é que muitos não recebem o batismo por negligência, quer dizer, uma outra razão. Uma outra razão é que alguns se acomodaram, né, com a sua situação, se alegram na salvação
mas não sentem exatamente essa necessidade de buscar o batismo no Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que não vos façais negligentes. Está em Hebreus 6:12. Então, cuidado com a preguiça espiritual. Muitas vezes pode estar ocupado com coisas da vida material e aí argumentamos, ou a gente argumenta que não temos tempo, né, de buscar a Deus. A vida espiritual, ela merece sim uma atenção, ou toda a nossa atenção. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, diz a Bíblia. Então, essa lei do Senhor é a que nos dá ou traz os ensinos para a gente compreender. Tem também o seu prazer na lei do Senhor, tem o Salmo 1 e também o 103, versos 1 e 2, em que ele se alegra, né? Então, tem que obedecer a ordem, que está em Efésios 5:18, quando Paulo diz: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Quer dizer, há aí uma diferença entre aqueles que se embriagam, porque os que se embriagam perdem o rumo, perdem o tino, perdem a sobriedade. Mas os que são cheios do Espírito Santo, eles têm um direcionamento, um rumo, eles têm uma finalidade. E uma das grandes finalidades, que eu acredito que seja uma das maiores, é exatamente evangelizar, levar adiante a mensagem de Deus revestido de poder. Então, muitos estão negligenciando essa grande área da vida, porque é isso que o pastor Tuley falou. O falar em línguas é apenas o sinal inicial, mas o revestimento de poder não devemos entender que seja apenas o falar em línguas. O falar em línguas é uma evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo, mas essa evidência ela vai trazer outras consequências que não somente você fala em línguas, mas você fica cheio do Espírito Santo, tem o dom do Espírito Santo para falar em línguas, mas tem também o dom para evangelizar, para buscar a Deus, para ler a palavra, para aprender e ser, ao mesmo tempo, um adorador de Deus, um estudante da palavra de Deus com afinco, com motivação, com fé, com certeza de coração, com direcionamento. Então, tudo isso é esse revestimento de poder. Você fala em línguas, mas você é um bom cristão. Você fala em línguas, mas você deve ser uma boa testemunha de Cristo. Você fala em línguas, mas você tem que ser um bom estudante da palavra. Você fala em línguas, mas você tem que ser um bom cristão. Aí alguém diz assim: Souza, mas eu não entendo, porque eu conheço pessoas que falam em línguas, mas ele não dá um bom testemunho. Você diz: bem, então o que eu digo é o seguinte, é que apenas aquela pessoa está negligenciando a missão que recebeu de Deus, e ele vai responder diante de Deus por isso. Mas que a palavra de Deus nos ensina que, uma vez que nós somos revestidos de poder, nós temos a missão de viver esta palavra, nos alegrar e não ser jamais negligente com os dons e a vida de Deus na missão que ele nos dá. Então, a primeira parte aí, que é o subitem, é que muitos não viram falar. A segunda, que é o segundo subitem, é que muitos não recebem por negligência. E aí o pastor Túlio comentando aí o terceiro item, porque muitos não buscam o batismo com o Espírito Santo. Então, esse terceiro item mostra que muitos não buscam o batismo e explica porque acham que não merecem. Essa palavra merecem, acho que deveria ser anulada do vocabulário do crente. Porque nada daquilo que a gente tem da parte de Deus é por merecimento. Nós não obtemos nenhuma bênção em nossa direção porque merecemos. Tudo é pela graça. É a graça de Deus dando a nós, mesmo sem merecermos. Porém, o inimigo, ele atua, ele trabalha e faz com que eles acreditem que não receberão porque não mereciam, porque não merecem. Então, tem pessoas que são paralisadas na busca, elas até iniciam um propósito de buscar o batismo no Espírito Santo, mas acabam paralisadas, porque o inimigo começa a colocar na mente dela de que ela não vai receber porque ela não merece. Aí começa a apresentar para ela os pecados, aquilo que fez, aquilo que deixou de fazer, e isso vai desmotivando a pessoa. Mas nós temos que mentalizar, primeiro, que você é salvo, os teus pecados foram perdoados, apagados, você é uma nova criatura. Segundo, você deve buscar
e crê que o Senhor vai responder a tua oração, não porque você merece, mas porque Ele é bom para nos abençoar com essa tão grande bênção. Então, muitos não buscam o batismo porque acham que não merece. E isso deve ser desfeito sobre a mentalidade das pessoas a respeito dessa condição. Se dependermos de merecimento, não haveria uma única pessoa batizada no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é algo que vem pelo nosso esforço, mas porque Jesus nos ama. Apesar de nós buscarmos, irmão Souza, pastores que irão ter acesso a esta aula, apesar de nós buscarmos, o agente batizador é o próprio Jesus. É Ele que batiza. Esse batismo está sob a sua vontade. Então, tem pessoas que buscam mais, e devem buscar mais, e devem buscar mais, e devem buscar mais, porque é de acordo com a vontade de Deus que Ele vai conceder isso. O problema é buscar, não receber e parar, achando que Deus não está ouvindo, achando que Deus não está lhe vendo, e paralisar. Não. Continue buscando, continue orando, continue vivendo vida com Deus, porque isso vai resultar nesse batismo no Espírito Santo. Nesse batismo no Espírito Santo. Eu fui batizado orando na sala de casa, num culto doméstico, ajoelhado numa cadeira de plástico. Mas foi resultado da busca. Não tem como o crente ser batizado no Espírito Santo se ele não buscar. É por isso que o professor deve incentivar e, se possível, for batizado no Espírito Santo, apresentar a experiência de como foi batizado, que isso desperta os alunos a entenderem de forma prática a forma de que Deus, a maneira que Deus agiu na vida daquela pessoa. Pelo menos na minha, foi dessa forma. 4 horas da manhã, estava levantado, ia para o matutino de 5. Chegava em casa, me arrumava, ia vestir a roupa da escola, como adolescente, ia para o Pocinho de Jacó e tudo oração. Oração, 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 oração. E terminou Deus agindo e respondendo a minha oração com revestimento de poder para a glória de Deus. Então, não parem de buscar. Não permitam que a mente de vocês sejam afetadas por essa expressão de merecer. Não é pelo merecimento, mas é porque Jesus nos ama. Amém. Amém. E concluindo, não é preciso a gente buscar com perseverança, sem deixar essa chama se apagar em nosso coração. Então, Deus nos abençoe. Então, que haja uma boa aula aí por parte dos professores, professoras, e que nós possamos sempre continuar edificados na presença maravilhosa do nosso Deus.